Então abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, capítulo 12. Eu quero ler um versículo com você e pensando talvez num tema, e a gente sempre dá um tema para a mensagem, porque a mensagem, o tema, ela define de fato qual é o objetivo da nossa mensagem. Mas talvez o tema da minha mensagem é uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta a você, que essa pergunta ela é bem pessoal e você não precisa responder ela para mim. Mas eu queria perguntar o que tem influenciado a sua vida? Quem é que influencia a sua vida? As práticas e as coisas que você faz hoje. Quem é que tem influenciado para você ser o que você é? Quem é que influencia a sua maneira de falar? Quais são as influências da música que você ouve? Quais as influências que te levam a assistir o que você assiste? O que é que influencia a sua vida? A sua maneira de ser, a sua maneira de andar. Da onde vem esta influência? Paulo, em Romanos 12, no versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou explorar esse texto. Eu vou ler aqui vários outros textos. E vou fazer questão de ler, e que nem seja colocado no telão. Porque eu quero que você abra nos textos que eu vou dizer. E vou dizer o texto, e vou abrir aqui rapidinho e vou ler. Eu quero saber qual é a habilidade que você tem com a palavra de Deus. Se hoje tirasse talvez o tablet, o iPad, o celular, e voltasse novamente a este livro, Bíblia, qual seria a sua habilidade em encontrar? Porque isso determina o quanto você manuseia, o quanto você lê. E isso vai respondendo as perguntas o quanto você é influenciado. Porque nós vamos ter a tendência de ser influenciado por aquilo que nós levamos maior tempo fazendo, ouvindo, ou vendo. E eu quero ler aqui para você uma metáfora. Talvez você já ouviu, já tenha lido, mas não há problema nenhum. A metáfora da rã na panela. Esse autor que eu escolhi para ler, ele diz assim: imagine uma panela cheia de água fria, na qual nada tranquilamente uma pequena rã. E um pequeno fogo debaixo da panela, e a água aquece muito lentamente, pouco a pouco. A água fica morna e a rã, achando isso bastante agradável, continua a nadar. A temperatura da água continua subindo. Agora a água está quente, mais do que a rã pode apreciar. Sente-se um pouco cansada, mas não obstante, isso não a assusta. Agora a água está realmente quente, e a rã começa a achar desagradável, mas está muito debilitada. Então aguenta e não faz nada. A temperatura continua a subir, até que a rã acaba simplesmente cozida e morta. Se a mesma rã tivesse sido lançada diretamente na água a 50 graus, com um golpe de perna, teria pulado imediatamente da panela. Isso mostra que quando uma mudança acontece de modo suficiente lento,
escapa à nossa consciência e não desperta, na maior parte dos casos, qualquer reação, oposição ou revolta. Isso aqui é apenas uma metáfora. E eu acredito que, de fato, isso acontece. E quando eu olho essa metáfora, eu olho esse texto que Paulo diz: não vos conformeis, não se molde. A palavra não se conformar é não se moldar. É você, a água aí esquentando aos poucos e vocês se moldando a ela. E eu penso que quando Paulo diz, não se molde a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu penso que a gente só consegue transformar quando é transformado. A gente só consegue influenciar quando a gente é influenciado. E parece que nós estamos num grande caldeirão chamado mundo, com as suas culturas, conceitos. E esse mundo vai aquecendo com as suas coisas ruins, com os seus pecados. E parece que nós apenas vamos nos enquadrando, vamos nos moldando, não vamos nos percebendo, não vamos questionando. As coisas vão indo, vão vindo, e a igreja vai aceitando todo tipo de modismo. Agora é o Pokémon da vida, e todo mundo quer pegar Pokémon. Eu não quero saber que princípio tem isso, por que se inventou isso, qual é o princípio. Eu simplesmente abaixo um aplicativo, porque é a onda, todo mundo está pegando, todo mundo está fazendo, e pouco me importa qual é o princípio que está por trás, e aí simplesmente eu entro nessa onda, é mais uma aquecida que eu me enquadro, e amanhã é outra coisa, e depois da manhã é outra coisa. E nós não temos uma mente questionadora. Nós não temos uma mente de que, para que isso? O que leva a isso? Por que se criou isso? Qual é o objetivo disso? E nós apenas nos moldamos. É mais uma aquecida que se dá nesta grande panela chamada mundo, com conceitos e princípios, e muitos deles diabólico, que nos influencia, que determina as nossas atitudes e que vicia. Como vamos transformar o mundo? Só se formos transformados. Como é que fomos influenciar? Só se nós formos influenciados. O que é que está acontecendo? Como eu disse no começo do culto, para você que não chegou no começo, eu ouvindo o pastor Carlito ministrar, e ele ministrou lá na igreja do pastor Odilon, em Curitiba, e essa semana eu estava revendo alguns DVDs, e esta palavra me chamou a atenção novamente, quando ele disse que lia um livro de um autor americano. E o autor americano dizia o seguinte, que se Deus hoje tirasse o Espírito Santo da terra, tirasse o Espírito Santo da igreja, ou de algumas pessoas, elas continuariam fazendo a mesma coisa que sempre fizeram. Teriam igrejas que continuariam fazendo do jeito que estão fazendo e nem perceberiam a ausência do Espírito Santo. É possível que pessoas continuariam as suas vidas como vivem hoje e nem perceberiam a ausência do Espírito Santo.
O que influencia a sua vida? O que determina o que você come, o que você veste, o que você assiste, o que você ouve como música, o que você lê como livro, o que você compartilha no ambiente de amizade que você tem? Qual é a influência que tem sobre você para que você também exerça influência? O que está influenciando para você ter o caráter que você tem? Para moldar a sua personalidade. Por que talvez o apóstolo Paulo diz que para se transformar o mundo, não é com palavras, não é anunciar, mas ele diz com a renovação da vossa mente. Uma nova maneira de pensar, para se ter uma nova maneira de agir, uma nova maneira de ser influenciada, para se ter uma nova maneira de influenciar. Mas o que é que está acontecendo? Que talvez a igreja não está influenciando como deveria influenciar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, tem um princípio que foi verdade naquela época e talvez é um pouco de verdade para nós hoje. 1 Samuel 8:5 diz assim a palavra do Senhor: disseram-lhe, está velho, e teus filhos não andaram nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Olha o versículo 7. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo e tudo que te dizem, pois não rejeitam a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Troca de governo. Uma troca de governo. O povo era governado por Deus, era dirigido por Deus, era suprido por Deus. O mar vermelho se abriu, o pão veio do céu, a água veio da rocha. E toda a vida foi isso, Deus no governo, dirigindo, desde que chamou e constituiu esse povo como nação. E chega um momento agora que o povo diz: olha, Samuel, os teus filhos aí não seguem os teus passos, e você já está velho. E a gente olha, e a gente observa, e todas as nações têm rei. Por que só a gente vai ser diferente? E é esse o princípio. Era exatamente esse o princípio. Deus queria dizer para eles que eles não eram iguais, que eles eram diferentes, que eles foram chamados para influenciar, não ser influenciados, para serem copiados e não copiar. Mas há uma troca de governo. É quando Deus deixa de governar, é quando Deus deixa de ser o centro. E quando nós começamos a governar, e governamos porque vemos, se todo mundo faz, então eu tenho que fazer. Se todo mundo compra, então eu tenho que comprar. Se todo mundo está assistindo, então eu tenho que assistir. Se todo mundo está indo lá, eu tenho que ir lá onde está indo todo mundo. Nós não entendemos o princípio que Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para sermos copiados. Deus nos chamou para influenciarmos. Mas estamos como uma rã numa grande panela,
chamada mundo, meio, e aonde nós não nos percebemos, e começa a se correr atrás de Pokémon. Começa a se correr. Mas você pega uma pessoa dessa que corre atrás de Pokémon e senta com ela e começa a fazer aí um debate bíblico, ou pega a espada no ar, é bem possível que não sabe achar nenhum livro da palavra. É bem possível que você pegar a Bíblia e falar para ela abrir lá no livro de Macabeu, ela vai ficar morrendo para abrir e dizer, não tem aqui. Porque a pergunta é o que está influenciando a minha vida. É a mídia que nos influencia, é a mídia que determina o que eu tenho que comprar, o que eu tenho que vestir, aonde eu tenho que ir, qual é a palavra que eu tenho que usar, qual é a cor do meu cabelo, qual é o corte que eu tenho que fazer. O que é que influencia e determina a minha maneira, o meu padrão de vida e de ser? Quem é o governo? Quem é que manda na minha vida? Quem é que está centrado no trono da minha vida e governa? Samuel ficou chateado e Deus disse, não fique chateado, Samuel, porque eles não estão recusando a você. Eles estão abrindo mão do meu governo. Eles estão abrindo mão que eu os dirija. E é bem possível que é por isso que muitas bênçãos não chegam em nossa casa. É bem possível que é por isso que tantas bênçãos que nós pedimos, e elas estão travadas e não virão, porque nós queremos o Deus da bênção e o abençoador, mas nós não colocamos no governo da nossa vida aquele que abençoa. E é bem possível. A troca de governo. Quem é que governa a sua vida? Mas o livro de Atos, no capítulo 19, tem um outro princípio. Atos, capítulo 19. Atos 19, 13. Tem um princípio aqui importantíssimo, que diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos ou expulso-vos por nome de Jesus e a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Cefa, judeus, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eu conheço Jesus. Paulo, eu também sei quem é. Mas vocês? Quem são vocês? Saltando sobre eles, o homem que tinha um espírito maligno apoderou-se dos dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Quanto isso se tornou conhecido de todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, olha o que aconteceu. Caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos, olha aqui esse texto, presta atenção, e muitos dos que já tinham entregado a vida a Jesus. Muitos dos que tinham crido vinham, fazendo o quê? Confessando e revelando os seus. Eram crentes convertidos que estavam em pecados.
E muito mais do que isso, coisas ocultas, que ele vai dizer aqui, ó. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas, trouxeram os seus livros, e os queimaram na praça de todos, feito a conta de seu preço, acharam que montava a 50.000 moedas de pratas. Por que não queimaram antes? E por que o texto nos dá valor? Porque quando entregaram a vida antes, não entenderam que isso tinha que ser queimado? E por que o texto nos dá valor? Por que só veio acontecer isso pelo fato do demônio falar o que falou e se apoderar dos que se apoderaram e a vergonha que eles passaram? Porque é fácil entregar a vida para Jesus. O difícil é abrir mão de algumas coisas que ainda a gente acha que é importante na vida da gente. É fácil entregar a vida para Jesus, difícil é abandonar algumas coisas que ainda a gente acha que tem valor. É por isso que diz que o valor era alto do que foi queimado. Porque talvez, isso aqui ainda tem valor, eu não vou me desfazer disso aqui. Não vou me desfazer desses CDs, desses livros, dessas coisas que eu tenho aqui, ainda que seja mundano. Parece que ainda tem valor, seja sentimental. Eu, durante muito tempo, eu guardei pastas de cartas de ex-namorada. Eu nunca fui de escrever carta, mas eu sempre recebi bastante nos relacionamentos que eu tive. E eu guardei, achava aquilo ali bonito. E, às vezes, conversando com a analista, ela falou, eu não sei por que você guarda isso. Acho que você deveria jogar isso fora. Eu dizia, não, quando eu tiver um filho, quero sentar com ele e quero que ele leia. Dá uma olhada como era papai. Do coração, era verdade isso. E para mim isso era tão normal. Talvez você olhe e fale assim, nossa pastor, eu não acredito nisso. Mas para você ver como que a mente da gente tem que ser transformada para a gente transformar. Para mim isso era natural, era normal. Eu não via nenhum problema nisso. Talvez a Analice não falava, mas talvez para ela aquilo é tão ruim. Até porque se você vai ler carta de ex-namorado, você vai trazer lembranças. Sejam boas ou sejam ruins, mas elas vão vir. Até que um dia, ministrado pelo Espírito Santo, eu até compartilhei aqui, foi junto da ministração lá da queima da camisa do Corinthians. E o Espírito Santo de Deus pôde ministrar bem forte ao meu coração. E eu entendi. E veio temor no meu coração. E eu cheguei em casa, queimei todas, eu não tenho uma lembrança visível, palpável, de qualquer outra coisa, a não ser da minha esposa e da minha família. Percebe que às vezes a gente entrega a vida para Jesus, mas a gente guarda as coisas ainda, porque parece que tem valor. Do que você precisa abrir mão? Quando a gente fala de troca de governo, eu durante muito tempo eu pedi para Deus um ministério. Desde quando eu saí da casa dos meus pais, desde os meus 12 anos de idade, quando eu tive o chamado ao ministério, eu entendia que Deus tinha me dado um chamado para ser pastor de igreja. Ser pastor, estar na frente, liderar, ter os meus sonhos, os meus projetos, sempre. Trabalhei durante muito tempo, e louvo a Deus por isso, foi uma escola, como pastor auxiliar, e não me arrependo de ter passado por esta escola,
Mas sempre brotou isso no meu coração. E por 10 anos foi assim. E por 10 anos sonhei com uma igreja. Por 10 anos procurei uma igreja. Até que um dia, o pastor Carlos, hoje falecido, dirigindo uma campanha na igreja. A hora que terminou o momento do louvor, eu estava ministrando, ele subiu e ele disse: eu trouxe uma palavra, mas o Senhor disse que esta palavra não é a palavra para ser pregada e, na verdade, não vai ter hoje uma palavra pregada. O Espírito Santo de Deus está dizendo que hoje há pessoas aqui que precisam entregar. Eu não sei o que, mas a palavra é entrega. Entrega. E quando ele disse isso, logo imediatamente, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Eu dobrei o meu joelho nas cadeiras da frente e o Espírito Santo de Deus falou algo para mim. Há 10 anos você procura um ministério, mas há 10 anos você não entrega o seu ministério para mim. Ele não é meu. Você tem procurado da sua maneira, do seu jeito. Mas você nunca entregou para mim. E aquilo foi muito forte, e em prantos. Eu confessei, disse: Deus me perdoe. E a partir de agora, o meu ministério é teu. 10 anos. E às vezes eu me questionava porque eu não recebia um convite. E os convites que eu recebia não eram convites. Eu dizia assim: não é possível, eu oro tanto. E às vezes subia no monte, e aí vinha a profecia: arruma tuas malas, estou abrindo a porta. E por vezes eu chorava e clamava, e dizia: não é possível. E aquele dia que eu dobrei o meu joelho, o Senhor disse: me entrega. E eu disse: Senhor, o meu ministério é teu. Sabe o que eu fiz? Foi uma troca de governo. E eu disse a Deus: apenas uma coisa eu te peço. Eu quero apenas um convite. E que esse convite seja feito na minha casa. Isso foi numa segunda-feira. Na quarta-feira eu estava em casa de folga. Tocou o telefone. E alguém disse: é o pastor Odilon? Sou. Nem eu atendi, foi a Analice. E aí, o pastor da Memorial aqui, que era em Osasco: o senhor conhece um casal chamado Dorival e Ana? Eu disse: conheço, lembro deles, acho que são lá de Minas. Eles estão há 6 meses. 6 meses tentando o seu contato. Olha, tão simples. O Josildo tinha meu contato. Tinha irmão lá da igreja que tinha meu contato. Mas há 6 meses estava preso. Meia hora depois, eles estavam na cozinha de casa, me convidando para pastorear uma igreja em Brasópolis, acertando comigo, perguntando de salário e tantas outras coisas. Só quando Deus me cobrou e disse: me entrega, é meu. É possível a gente entregar a vida para Jesus e a gente ainda reter e segurar algumas coisas que a gente acha que é tão valioso para nós. E esse texto aqui me mostra um outro princípio aqui que eu acho forte. Que sabe qual é o princípio? É a pena de sermos imitadores. E há muito tempo atrás, numa revista de adoração, a Nívia Soares usou essa expressão, que ela diz que nós temos que tomar cuidado para não sermos papagaios espirituais. Sabe o que é isso? Apenas repetir o que nós ouvimos.
Foi quando entrou essa onda da adoração, de estou apaixonado e tal, e aí começou a ter as frases prontas. E as pessoas então subiam para ministrar e achavam que eram os ministradores da época com frases prontas. E ela chamou isso de papagaios espirituais, que o papagaio não cria, apenas copia. E esses homens aqui eram apenas imitadores. Eles viram Paulo fazendo. Eles viram outro fazendo. E como é assim que faz? É assim que põe a mão, é? E que palavra que diz? Esta palavra, tem que dar uma batida, tal. Eles sabiam. Como tem que fazer? Tem que levantar a mão, e fechar os olhos. Nós apenas imitamos e achamos que a imitação, é por isso que eu acho que se não tiver transformação, não se transforma. Se não tiver influência, não influencia. E se nós não tomarmos cuidado, nós entramos na onda da imitação. Fazemos por fazer, fazemos porque sabemos como fazer, e simplesmente dá a impressão que as coisas vão acontecendo, e nem precisa da presença do Espírito Santo. E esses homens foram fazer como talvez aprenderam fazer, ou como viram fazer. E aí o diabo disse, olha, Paulo, eu conheço, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E agora vocês? Quem são vocês? Porque não é a maneira que se faz, mas é a unção que se faz. A gente fica assistindo as Olimpíadas aí, às vezes fico assistindo com o Daniel, o jogo ele gosta. Eu assim, me vejo nele, né? E ele reclama. Por que ele chutou para fora? Porque eu digo, filho, quando você vai lá no campo, você erra tanto. Por que você não acerta tudo quando vai lá? E às vezes a gente vê o pessoal lá pulando, e pula com várias coisas, e fala assim, não acredito que esse cara não fez isso. Porque parece tão fácil. Vai fazer. O brasileiro que pulou às 6 e 8, né? 6 e 3, né? 6 e 3. Você fala, eu pulava era 10. Parece simples, não é? A gente olha aquilo ali, e se não consegue, a gente fala, também não consegue nada. Parece simples. A gente olha, agora vai pegar uma vara e vai fazer. Precisa treinamento, precisa técnica. Parece que as coisas é tão simples. E na igreja não é diferente. Não é fácil, ministrar o louvor é fácil, pregar é fácil. As coisas elas podem ser feitas, ser copiadas, mas há uma diferença em fazer pela técnica ou fazer pela unção. Ou fazer porque sabe como se faz, mas fazer porque o Espírito Santo de Deus está dirigindo a sua vida para você falar o que tem que falar, ver o que tem que ver, sentir o que tem que sentir e ministrar o que tem que ministrar. Para influenciar, eu tenho que ter sido influenciado. Para transformar, eu tenho que ser transformado. Não dá para fazer simplesmente porque sabe como fazer. Sempre digo isso aos músicos, não dá para tocar simplesmente porque eu sei tocar. Porque tocar bem, tem um monte de gente que toca bem, um monte de gente aí no mundo que toca bem e que canta bem, mas poucas pessoas tocam pelo poder e pela unção do Espírito Santo, ou que cantam pelo poder ou pela unção do Espírito Santo, ou que pregam pelo poder ou pela unção do Espírito Santo. Porque pregar não é difícil. Estudar hermenêutica, homilética ou qualquer outro
caminho que te leve a aprender, a preparar um sermão de 3, 4 pontos, ou sem ponto nenhum. Isso não é difícil. A questão não está na técnica, a questão está na unção. Qual é o caminho? O que é que a gente precisa? Precisamos aprender o que está em João capítulo 4. João capítulo 4. Nós precisamos aprender esse texto. É um texto que talvez você já conhece. É um texto que fala de uma mulher chamada de samaritana. Uma mulher que não era bem visto na sociedade da sua época. Há de se entender que era uma mulher que já teve vários maridos. Então, o horário que ela foi buscar água não era um horário normal. A ideia que se dá é que ela foi buscar exatamente porque esse horário era um horário que outras mulheres não estariam ali na fonte para buscar água. Então não era uma mulher bem vista. Uma mulher já de vários maridos. Talvez se fosse na nossa época que conhecêssemos bem, falar, uma mulher à toa. Uma mulher da vida. Era uma mulher rotulada. E o seu rótulo era um rótulo negativo. Mas olha a diferença, eu fico pensando nas caminhadas que nós damos. Ela saiu da casa dela aquele dia como uma mulher à toa. Ela pegou o cântaro dela aquele dia como uma mulher à toa. E ela deu um passo em direção à fonte como uma mulher sem crédito, como uma mulher da vida. E ela então caminhou. Mas eu consigo enxergar que na vida da gente, às vezes a gente dá os últimos passos e vai seguindo. E ela então chega naquela fonte, e quando ela para ali, ela deu talvez os últimos passos como mulher à toa, e ela então encontra um homem que ela não sabe quem é. E aquele homem então diz, mulher, dá-me de beber. Ela já fica espantada porque é um judeu, e ela é samaritana, e judeu e samaritano não se bicavam. E ela era mulher, e um homem conversar com mulher também não fazia parte da cultura da época. Dá-me de beber. E aí Jesus então começa uma conversa com aquela mulher, e Jesus diz a ela, se você soubesse quem eu sou, você me pediria de beber, e da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. É a água da vida, é a água da transformação. E o que me espanta nesse texto, está aqui, ó. Lá no versículo 39. Olha o que aconteceu. Muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Nele quem? Jesus. Por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que eu tenho feito. Vindo ter com eles o samaritano, rogaram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. E por causa das suas palavras, muito mais creram nele. Dizia uma mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos. Agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você consegue entender isso? Essa mulher, ela sai de casa com canto, como uma prostituta, como uma mulher à toa, como
vai no horário que não tem outras mulheres, porque talvez já tenha sofrido vários preconceitos. E ela vai. Só que ela chega aqui como uma mulher à toa, como prostituta, como vagabunda. E ela encontra com Jesus. O que aconteceu? Ela foi transformada. O que aconteceu? Ela foi influenciada pelo poder do Espírito Santo. E agora ela volta e as pessoas ouvem o que ela diz. As pessoas dão crédito no que ela diz. Ela influenciou o bairro, porque as pessoas correram para ver Jesus e diz que não foi uma pessoa, foram várias pessoas. E muitas pessoas creram e eles dizem, agora nós não cremos só pela sua palavra, mas nós cremos porque nós estamos vendo o que você viu, experimentando o que você experimentou. É a transformação que transforma. É a influência que influencia. É esse poder do Espírito Santo, essa glória do Espírito Santo, que nos molda e nos muda, para que a gente mude. Como é? Você entregou a vida para Jesus e a tua casa continua do jeito que está? Você entregou a tua vida para Jesus e o teu serviço, você continua sendo o que você é? Você entregou a tua vida para Jesus e na escola as pessoas nem imaginam que você seja? Você entregou a vida para Jesus e as coisas continuam como era antigamente? Alguma coisa aí está errada. Porque quando nós somos influenciados pelo poder do Espírito Santo, nós também influenciamos pelo poder do Espírito Santo. Como é que você fala? O que é que você ouve? O que é que você lê? O que é que você assiste? Aonde você anda? Qual é o hallzinhos das suas amizades? Você influencia ou é influenciado? Somos apenas imitadores ou somos de fato adoradores? Quem é que te governa? Quem é que está no governo da sua vida? Porque Jesus nos ensinou um princípio, que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Mateus 5, 13, desculpa. Mateus 5, 13. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Você pode pensar aí comigo, muitas qualidades que tem um sal. Muitas. Mas uma delas que você vai concordar comigo, que o sal faz a diferença. Se você comer uma comida sem sal, você vai sentir falta dele. Se você comer uma comida salgada, você vai perceber a presença dele. Se você comer uma comida bem salgada, você vai achar uma delícia e vai elogiar. O sal não passa despercebido. É por isso que Jesus o compara com o sal. Porque aonde o sal está, ele não passa despercebido. E aonde o sal não está, a sua presença, a sua ausência é notada. E Jesus disse que nós somos o sal
da terra. Será que se nós saíssemos da terra hoje, as pessoas sentiriam falta? Se Deus te levasse hoje, do que as pessoas sentiriam falta da sua vida? Se Deus falasse hoje, meu servo, vem, nem vou falar em morte para você não se arrepiar todo, mas se Deus te arrebatasse, como fez com Enoque, vem, meu filho. Do que as pessoas sentiriam falta em você? Lá dentro da tua casa, teus filhos, tua esposa, teu marido, no serviço. O que as pessoas iam sentir falta? Só da saudade, porque é parente, porque é conhecido? Ou porque as pessoas vão dizer assim, está sem sabor, o sal foi embora. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Sabe o que Jesus está dizendo? Quando o sal, como se passasse essa data de validade, ou não cumprisse mais o papel de salgar, não presta para mais nada, a não ser jogado e pisado. Não tem valor. Os romanos faziam isso nas estradas. A minha mensagem é exatamente para criar esse questionamento na tua cabeça. Quem é que te influencia? Quem que está te influenciando? O provérbio vai dizer que se andamos com péssimas companhias, também nos tornaremos. E há um ditado que diz, me diga com quem andas, que eu direi quem você é. Isso fala sobre influência. Mas sabe o que eu acho fantástico? É o poder que nós temos de ser influenciado pelo mal. Mas a dificuldade que nós temos de influenciar para o bem. Como nós conseguimos ser influenciados pelo mal? Agora, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que é que você tem pensado? O que é que tem ocupado a sua mente e a sua cabeça? O quanto que você tem lido esta palavra? O quanto que você conhece essa palavra? Sabe o que eu acho engraçado? Eu acho engraçado que a gente sempre quer fazer as coisas do mundo. Queremos nos encher de piercing, queremos nos encher de tatuagem, queremos nos estar na modernidade A ou na modernidade Y. Mas poucas coisas nós fazemos porque a palavra de Deus disse para a gente fazer. Raramente nós encontramos alguém com uma prática e você diz assim, o que aconteceu que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque a palavra de Deus disse para eu fazer. Mas queremos se encher de piercing. Mas por quê? Porque é moda.
Porque a novela Y, a pessoa está colocando. Por que a cor do cabelo é assim agora? Por que tem que cortar desse jeito? Ah, porque a atriz fulana de tal está assim. Por que eu tenho que fazer isso? É assim. Conversa com os jovens quando querem fazer alguma coisa e pergunta, vira em algum lugar, é porque lá na escola está sendo assim, porque a onda é assim, porque a moda é assim. E eu fico me perguntando, quando é que vai entrar em moda a palavra de Deus? Quando é que vai entrar em moda a unção do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Quando é que a nossa maneira de vestir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de andar vai influenciar as pessoas? Quando é que nós, como igreja, vamos começar a ser sal, para as pessoas perceber que somos um povo diferente, porque há uma diferença, transformamos, porque fomos transformados. Quando é que nós vamos fazer com que o céu venha sobre a terra? Quando é que o céu reinará sobre a terra? Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Quando é que o céu virá sobre a terra, com as suas leis, com os seus princípios? Quando é que esse governo descerá sobre a minha casa, sobre a minha vida, para determinar as minhas práticas de falar, de olhar, de andar, de agir? Quando é que o céu virá sobre a terra? Com os seus conceitos, com as suas leis. Quando é que o reino de Deus, quando é que nós entraremos no reino? Esse reino com um novo rei, com uma nova postura, com uma nova linguagem, com uma nova maneira de se viver. Ou simplesmente viveremos num mundo, num grande caldeirão, aonde a água está fervendo, e nós apenas estamos pulando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, nos enquadrando. Está mais confortável, até que chegue uma hora que você não consiga pular mais. Fica essa reflexão.